Shalom, eu me chamo César Alexander, eu sou aluno do Moré André Klein Rosa. Estou aqui para agradecer ao Moré Klein por todos os ensinamentos que ele me deu sobre Torá, sobre Kabbalah, né? Todos esses ensinamentos maravilhosos, né, que têm contribuído muito para a minha vida, né, tanto na minha vida espiritual quanto na minha vida material. E eu gostaria muito também de agradecer ao Moré André a respeito do meu mapa cabalístico. Esse mapa cabalístico que o André fez para mim, ele é muito assertivo, né? Ele fala muito a respeito da minha reencarnação passada, fala também de vários arquétipos, né, da minha vida, fala também do que eu estou passando no momento, né, das minhas vitórias, das minhas derrotas. Ele me dá um direcionamento para a minha vida material, espiritual. Ou seja, é um mapa excelente. Se você tem algum interesse em fazer um mapa cabalístico com o Moré André, eu recomendo esse mapa cabalístico. É um mapa excelente, é muito cheio de detalhes, né? Fala tudo com os mínimos detalhes da sua vida, de reencarnações passadas, de coisas de agora, de coisas que vão acontecer. Então, você tem um direcionamento para toda a sua vida, é algo que você pode carregar com você. Você pode estudar esse mapa cabalístico, você pode ler, você pode ter um direcionamento. Então, é um excelente mapa. Eu recomendo 100% você fazer esse mapa. E se você também tem algum interesse em se juntar ao grupo, estudar Kabbalah, fazer as meditações, fazer as orações junto com o grupo do Moré André, é só você acessar pelo WhatsApp, através do Google Meet. Você tem interesse em estudar Torá profundamente, aprender sobre Kabbalah profundamente, se inscreva no canal do professor Moré André Klein também, que é um canal excelente. Tem ensinamentos muito profundos que vão agregar muito na vida de vocês. Bom, gente, aqui eu agradeço por tudo. Shalom, Lihetraot. Que são criadas por mundos espirituais e muitas vezes são um teste, é que faz a pessoa duvidar da Torá, faz ela não acreditar, ou talvez até indagar se não há alguma coisa a mais. Mas tudo isso faz parte do teste, tudo isso foi realmente deixado pelo Eterno para que você possa perceber. Ou seja, aqui o Satã é solto e ele vai te levar até o último limite das coisas. Mas a prova, de fato, ela é algo que vai trabalhar a sua interioridade, o seu desejo de recepção, a sua intenção. É lógico que sem recepção ninguém vive. Aqui em Malhut, no planeta Terra, recebemos o oxigênio, a água, a luz solar, as energias, etc. Tudo é realmente recebido e não pode se existir aqui. Se faltar um desses itens, fica tudo mais complicado. Isso não significa, de forma nenhuma, que eu deva avançar por uma forma diferente
daquilo que o Criador é, 100% doação. Toda vez que nós avançamos quanto aos nossos velhos dogmas, as nossas velhas religiões, que criaram raízes profundas dentro da nossa alma, a gente compreende então que há uma guerra e que toda vez que algo que não sai bem, seja lá qual o nível, tem coisas que não são boas de sentir mesmo, outras são questões nem tão sérias assim, mas machucam, se machucam no nível que for, é um tratamento, é algo desagradável e não dá para falar que é bom, né? Mas o que há de honesto nisso é que você vai receber exatamente o que é necessário para que você possa consertar aquele aspecto espiritual que agora ou sempre esteve fora da Torá. O fato que nós vemos com Jacó, dele trabalhar 7 anos por Leia e 7 anos por Rahel, ali você deve perceber que são 7 níveis da alma animal, né, Nefesh, e 7 níveis da alma espiritual. É algo duro. Ele trabalha por uma coisa, recebe outra, mas ali ele trabalhava pela Torá oral e também pela Torá escrita. Eram 2 níveis. Na verdade, tem lá no nosso canal explicando guematricamente que tanto Rahel quanto Leia eram a Torá. A Torá é uma entidade viva, tão viva e tão potente que é capaz de atingir todos os mundos espirituais, criá-los, alimentá-los, e também o nosso mundo, independentemente da pessoa acreditar ou não. Aqui não se trata de fé, mas se trata daquilo que o é. E a pessoa, por sua vez, pode começá-lo a estudar ou não. Existem 2 sentenças para isso. Uma positiva, mas que pode parecer um pouco negativa, porque a partir do momento que eu começo a mexer com Torá, então eu estou seguindo o mesmo caminho de Abraão, as 10 provas de Abraão. Eu começo a estudar a Torá, eu vou passar pelo Egito e vou passar também pelos enfrentamentos contra o faraó, que é o ego. O faraó, ele tinha três servos, que era o próprio Itror, que a gente citou. Tinha também Bilã, ou Balaão, como é mais conhecido, e tinha ali Iove, não é? E de fato, isso eram 3 níveis de ego. Tanto é que a história do Yaakov é a história do ego geral da humanidade, mas também individual de cada um. E é esse ego, enfim, que é algo tão natural dentro de todos nós, porque sem Torá, sem Cabalá, somos 100% recepção. É o que deve passar para o segundo plano. E é isso que nós vemos na Torá, quando o ego, o faraó, dá o anel de comando para o Yosef e o torna o segundo em comando no Egito. Perceba agora que, mesmo sendo o segundo em comando, o Yosef,
que é a representação de Yesod, onde tem o nome Shaddai. Por isso que a gente não deve entender como um personagem, mas um estágio espiritual, intelectual. Ele então, agora é quem domina tudo. O faraó, ele ficava em segundo plano e confiava totalmente em Yosef. Ele assume então a responsabilidade sobre todo o Egito, que na verdade era a terra do ego. A metáfora que nós temos ali são de 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Então, um período haveria muita fartura. Se fosse o contrário, talvez o Egito fosse dizimado. E o próprio Egito é salvo por um servo do Eterno. Podemos colocar assim, a gente fica muito longe da realidade divina quando a gente fragmenta a Torá. A gente pensa essas coisas, por isso que a gente tem que dar esses saltos para a compreensão geral e para ver que Deus ele não está situado num ponto desse globo e talvez a gente também possa ir um pouco além e perceber que Deus não está no universo, mas além dele. E que toda a história da Torá é algo muito além daquilo que nós podemos imaginar. Isso significa que sem o auxílio dos nossos sábios, do Zohar Kadosh, seria impossível chegar a esse nível de conhecimento. E, de fato, em 1995, o que não tinha sido permitido até aquele momento, deve-se perceber que há muitos anos atrás, existe a história do Zohar, um sábio vê o Zohar numa feira sendo embrulhavam partes de alguma coisa, carne, alguma peixe, assim, estava lá um monte de páginas do Zohar. E certamente seria descartado. Essas folhas tinham sido achadas numa caverna. E Deus quis que esse sábio passasse e visse ali algo especial e comprasse, e tivesse a condição de comprar aquele papel. É como nós vemos hoje nas nossas feiras aí, né, em alguns locais. Hoje as pessoas não usam tanto o jornal, mas ainda usam. Era assim, livros, não sei como funcionaria. E lá o Zorra foi salvo. Então, quer dizer, depois de muitos anos, o Zorra sendo marginalizado, porque os sábios eram marginalizados, e era um livro era e é um livro de difícil compreensão. Ele surge agora em 1995 como se fosse uma cura para um vírus mortal. Um vírus que sentenciou a humanidade a quase, não é, se destruir. Muitas vezes a gente acha que a destruição iminente do ser humano e da humanidade são guerras, etc. Ali se encerra um ciclo. Mas o fato da pessoa morrer nesse mundo não significa que ela morreu no outro. É só um ciclo. Mas a pessoa morrer pro Olam Rabá, e aí sim é uma morte cruel, é um apagar de luzes, eu creio que é, de fato, pior. A uns, como de muitos profetas, é dada a chance de ir para o Guerrinom. Alguns alcançaram a iluminação antes do tempo. Foi o caso de Shimon Bar Yochai, que pôde dividir com as pessoas ali sobre esses ensinamentos e ajudar a alma das pessoas. E, de fato, o Zohar é liberado para ser ensinado no ano de 1995.
A humanidade, vamos colocar, estava com Covid, ou talvez num estágio mais baixo ainda do que a Covid. Nunca a idolatria foi tão proeminente. Nunca vimos programas de TV falando sobre idolatria, misticismo, curandeirismo, homens enriquecendo ilicitamente. Enfim, isso aqui na nossa parte do globo. É lógico que isso é a nível mundial. Tudo isso, ainda que o Talmud fala que a idolatria não é algo considerado idolatria e etc. Mas perceba que é idolatria e faz mal para a alma. Qual o mal que faz? Faz a pessoa acreditar. Depois ela dá um passo atrás dessa crença, não é? Imagine aí que você é enganado em uma questão e você acreditava naquilo para depois você arregala os olhos e fala, poxa, mas não é isso? Caramba, eu acreditava, eu tinha certeza absoluta que era isso e não era. Essa doença que foi criando na alma do ser humano, por exemplo, as nossas próprias clipotes, cascas, elas vêm também de outras vidas. Não devemos deixar de perceber que nesse estágio, não é, existe uma limpeza, a limpeza de ir para o Guerrinom. Fora as almas novas, são almas que reencarnaram agora, todos passaram pelo Guerrinom, todos foram limpados, passaram por estágios, foram limpos, começaram talvez no último degrau, foram subindo, e chegaram, e nasceram de novo nesse mundo, limpinho, como um bebê em qualquer lugar do mundo, com uma missão que parece ser impossível, que é estudar a Torá. E a gente pode fazer um paralelo com a história do Zorra e perceber que o Zorra ia ser descartado como material para embrulho de algum produto. Não aconteceu. No final, as pessoas vão querer culpar o Eterno. Ainda mais profundamente, vai fazer como Eva e Adão. Um culpava o outro no Gan Éden, a mulher que tu me deste, o homem que tu me deste. Ali é uma metáfora para a alma e o corpo. Sempre vai ter uma acusação. É lógico que essas acusações entre a alma e o corpo é algo alavancado pelo ego que não recebeu aquilo que queria. É por isso que esses três níveis de entendimento, esses três servos do faraó, eles tinham a sua incumbência. E o próprio Yosef, perceba, o Yosef não tem o nome de um mês, né? No calendário hebraico. Não existe mês de Yosef, e nem existe uma tribo chamada de Yosef, ou Yosefitos, ou seja lá, não existe essa tribo. O que existe são os filhos de Moshe, são duas meias tribos, que vão fechar o ciclo. E então, Yosef, ele é a representação da lua, de Yesod, que muitas vezes é chamado de Tzadik, que é a Shekhinah, e etc. Tem muitas linguagens para definir Yesod. Mas, de fato, o que eu quero trazer aqui para vocês é que esses irmãos é que jogam o Yosef dentro de um buraco. E lá naquele buraco, diz os Midrashim, que tinham escorpiões, cobra,
Falaram, não, se ele for um tzadik, elas não vão picá-lo. A certeza era plena nisso. E, na verdade, essa história da alma, quando é jogada nesse mundo, também é tido ali que Yosef teve um sonho que os seus irmãos, que eram os meses, e a sua mãe, que era a lua, e seu pai, que era o sol, se prostravam para ele. Mais uma metáfora para um cabalista que consegue sair do Masal. Não há Masal para Israel. Não há sorte para Israel. Nesse ponto, aqui uma aula bem rápida sobre isso, depois a gente vai adentrar mais detalhes, é que realmente o próprio faraó tem um sonho. Ali, depois de passar por um período de anos, um ano por cada Lashon Hará que ele fez de cada irmão, de fato, e por isso Yosef é o irmão que morre mais jovem, 110 anos, porque falou mal dos irmãos. Então ele procura a ajuda do copeiro do rei. Então o Eterno se afasta e ele fica mais um ano preso. Finalmente o faraó recebe um sonho do Eterno, que deve ter sido algo muito sério para tê-lo incomodado, e ele fica desesperado por não saber o que se tratava. Mas o fato é que ele tinha visto 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Depois as vacas magras comem as vacas gordas. E também as espigas de milho, que muitas vezes nem é chamado de espiga de milho. Existe ali algo difícil de se interpretar nessa questão de trazer para dentro do idioma, né, o que realmente está escrito ali. O fato é que isso é uma grande metáfora para os planetas que incidem sobre o nosso plano e para as letras que chamamos de Begad e Kefat, que são as letras duplas que criaram os planetas. O Beit criou Saturno, o Gimel criou Júpiter, Dalet criou Marte, o Kaf criou o Sol, o Ureish criou Mercúrio e o Tav criou a Lua. O Pei, ele cria ali Vênus. As próprias letras em si, que vemos muitas vezes escritas na Torá, parecem somente simples caracteres. Isso também é metaforizado que as letras estão mortas enquanto nós não a revivermos. Chama-se de fogo negro sobre o fogo branco. A inversão disso é natural dentro das meditações cabalísticas, onde o fogo negro se transforma em fogo branco e o fundo da Torá se torna negro para que as letras possam mostrar uma outra realidade. Mas, de fato, o faraó chama o Yosef e ele quer uma interpretação sobre isso. E o Yosef, como cabalista, estudante de Torá, ele vê que no momento essas letras que são e criaram esses planetas, e esses planetas também são metaforizados por esferas espirituais, que é mostrado para gente, né, num aspecto de 2D e tal, mas a coisa é muito ampla. Quando nós falamos de Kaf, estamos falando da criação do Sol, mas não é só isso, existem níveis mais profundos. Tiferet é um mundo cheio de anjos, assim como qualquer outro nível. Mas o planeta em si, que está sendo falado aqui, ou a letra em si, é uma entidade viva, que opera diretamente sobre todos os mazalotes da humanidade. O fato que está sendo descrito ali para Yosef é que ele tinha uma responsabilidade muito grande e que ele mesmo teria que salvar
próprio Egito, porque por hora estaria tudo bem durante 7 anos, haveria muita fartura. Isso significava que o pontinho que existe dentro da letra, por exemplo, a letra Beit, sem um pontinho interno, ela é Veit, não é? Ou seja, tem um som de V, um pontinho dentro é Beit, mudou-se a sonoridade, mas não é só isso. Muitas vezes a gente não presta muita atenção nessa questão da comunicação, vê como é que eu estou falando estranho hoje, não é? Então, a voz, a comunicação, sonoridade, intenção, são coisas muito profundas dentro da Torá e dentro do nosso mundo. E, de fato, a gente vê ali que as letras elas podem mudar, podem ter um pontinho dentro, não. Isso significa que algumas terão a mudança no seu som, outras não terão. O PEI, por exemplo, que é aquela letra 80, ela pode ser PEI ou FEI. O TAV continua como TAV, recebendo um H, se ele tiver um ponto dentro, mas que não muda a sonoridade. Isso só para a questão de se querer ali trazer a transliteração do nome. O Dalit também não muda de som, mas pode estar ou não. E, de fato, isso representa o ponto, é o Yud, é a alma do planeta, enquanto a letra é o corpo do planeta. A ideia que se tem ali na história da questão em si é uma questão reencarnatória, é uma questão a nível de humanidade, e é também uma questão da incidência dos planetas sobre o nosso mundo. Quando nós passamos, então, a entender mais a Torá, todo aquele sistema que estava sobre a nossa vida, trazendo miséria, pobreza, afastamento de Deus, questões profundas, agora devem ser mudados através de uma vida muito séria de Torá, copiando exatamente ou tentando copiar exatamente aquilo que é positivo dentro da Torá, porque a Torá ela é positiva e negativa. Então, a gente vê várias vezes na Torá a palavra, não é? Vaiomer Adonai, Vaidaber Adonai, Vaiomer. Falou, Vaidaber, e Vaiomer, dizendo, veja, falou dizendo, isso não tem sentido, mas, de fato, o Zohar traz em aramaico que isso são, na verdade, forças positivas e negativas, que tudo está dentro da Torá. E aí, então, depois que a gente percebe que tudo é um teclado divino, as letras hebraicas são um teclado divino, tem a questão agora de saber se mexer com essas coisas, com positivo e com negativo. Yosef, ele então previu ali, ele viu claramente que as 7 vacas gordas e 7 magras eram as letras hebraicas que criaram os planetas. E que, num período de 7 anos, haveria uma incidência dessas letras sobre a Terra. E depois de um período de 7 anos, haveria outro tipo de incidência. Mas perceba que a gente acabou de falar de 7 níveis da alma e 7 níveis do corpo. A ideia que nós temos aqui, então, é que quanto mais eu alimento o corpo, não é? Mais ele vai engolir a vaca gorda, a espiga boa, eu vou deixando a minha vida para trás e ela vai murchando em relação à Torá.
Passa-se algum tempo, nós viajamos na Torá, acabamos o livro de Josué, seguimos em frente e chegamos na época do cativeiro babilônico, e lá nos deparamos com a mesma história. Isso está ali no capítulo 4 ou 5 de Daniel. Acontece a mesma coisa. Daniel, Sadraque, Abednego, Sadraque, Mesaque, foram cativos e selecionados como pessoas muito sábias para servirem como pessoas que estavam ligadas à corte ali, viraram escravos intelectuais. O Daniel, ele atravessa, ele não era não era um profeta, não era um nave, mas era um raham, um sábio. Nesses processos, então, Daniel, ele está ali e um dia ele recebe a notícia de que o rei tinha tido um sonho, havia tido um sonho, e que ele chamou todos os magos, ao qual se prontificaram em revelar o sonho do rei. É lógico que a cabala já se conhecia bastante, as pessoas adentram a cabala, mas existe a cabala com a Sheriná e a cabala sem a Sheriná, e aí já se muda os estágios profundamente. Então, esses magos se propõem para o rei e falam sobre esse sonho que ele tinha havido, né, ter, sobre uma árvore, etc. E ele fala que não lembrava do sonho, e que, como magos que faziam grandes marketing, hoje a gente vê muito marketing por aí, não é? Faziam muito marketing. O marketing não é para o crescimento da cabala, não é? O marketing é o crescimento pessoal, financeiro. Quanto mais poder uma pessoa demonstra ser, quanto mais ela se fantasia, quanto mais ela parece ser santa, mais ela atrai as pessoas, não é verdade? Por isso é que se tem que ter cuidado. E de fato, lá na hora, eles não sabem o sonho. E o rei fala: olha, eu não lembro. Se vocês são tão poderosos, eu gasto tanto dinheiro com vocês, e vocês ficam o tempo todo querendo me aconselhar, a de querer que vocês saiam do mundo divino. Alguma entidade tem que vir aí falar com vocês. E aí, de fato, Daniel é convidado e ele fica muito temeroso, volta para os seus amigos e pede uma reza com eles. E ele mesmo reza, e é convidado à presença do rei ali, e o rei fala com ele: eu sei que você é tido como um homem que tem a alma dos anjos sagrados. E aí existe aqui um paralelismo, uma questão os outros magos também não tinham suas entidades? Ali no texto em hebraico fala até de satanistas, e de fato eles tinham a sua espiritualidade. E isso o Zohar vai falar plenamente sobre a santidade do outro lado. Mas enfim, ninguém sabia. E aí Daniel fala: não, Senhor, eu não sou nada disso, eu sou um homem, apesar de Daniel ser sábio, um sábio, um raham. Fala: não, eu não sei de nada disso, quem sabe é o Senhor meu Deus. E se o Senhor meu Deus, veja, todo o ego sendo quebrado, te revelar, assim será feito. Então, nesse momento, incumbido de uma sabedoria muito grande, Daniel começa a revelar o sonho ali. Acho que é Nabucodonosor, estou aqui puxando na cabeça, mas sim. Então, é outro nome em hebraico, estou tentando puxar aqui também para não falar errado. Ele recebe uma sentença divina sobre ego, falando que se ele não reconhecesse
mesmo ele sendo um pagão ali, a gente sabe que ele é um descendente de judeus, não é? Porque a gente já viu isso lá na história de Filomon. Se não me falha a memória, eu estou aqui em dúvida entre ele. Rei Ciro, não? Não, não, existe outro que era descendente, que atacou Israel, acho que não é ele, foi outro rei. Ahasverosh, né? Se não me falha a memória. Mas escute a história, que é importante. Então, o rei ouve e fica maravilhado. As pessoas não são mortas. Ele reza também pelos aqueles feiticeiros, porque ele sabe que há uma falta de consciência das pessoas para com o eterno. E as pessoas têm a ideia do divino desfragmentada em relação a quem é o eterno. Por isso que nesse vídeo a menina, né, fala que Deus, agora em Elu, desce do outro lado e vem para cá, e aí agora está no campo. A metáfora é assim, mas quando que Deus deixou de estar no campo? Quando? Nunca. É lógico que a percepção do divino aumenta. Existiram, por causa dos meses, como a gente vai ver, entraves, tratamentos, mas os tratamentos são condicionais ao meu ego, aquilo que eu sou, aquilo que eu espelho para o universo. Veja lá no nosso canal, as 5 folhas rígidas. O que acontece realmente nesse estágio? Além disso, quando nós passamos por vários processos divinos, é porque nós estamos tentando ou almejando chegar, não por uma questão de ego, a níveis de sadiquinha. A questão aqui é essa: chegar a níveis de pessoas mais justas, ou talvez justas. O fato é que já existe, de fato, uma manchinha na alma. A alma é realmente tudo aquilo que nós somos, as nossas ideias, nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente construiu durante essa vida. Veja, tirando essa questão do conhecimento e do pensamento, nós somos aquela mesma criança lá atrás, que ainda o cérebro, lembra, a esponja não tinha absorvido tudo nessa vida. O corpo não tinha passado pelas mudanças hormonais, o crescimento e agora o envelhecimento, e também não tinha alcançado a maturidade. É por isso que o termo infantil é usado. Essa infantilidade, ela também é ali descrita dentro da Torá, em relação a esses níveis espirituais. De fato, você vai ver então que algumas pessoas adentram esses mundos espirituais, mas a ideia é sempre a mesma: receber para si mesmo. O fato é esse. Um mecanismo onde ela pode usar o divino e fazer uso do eterno para o seu bel prazer e ter todos os sonhos nesse mundo realizados. O conforto do corpo em si é algo maravilhoso e, de fato, todas as pessoas se jogam nessa questão de serem proeminentes nesse mundo, ou seja, terem aqui uma vida ímpar, não é? E, de fato,
Isso não é negociável, porque já é definido quem vai ser rico e quem vai ser pobre. Aquele que vai morar na rua e aquele que não vai morar. A única coisa que não fica definida e que há uma questão e que deve ser entendida que existe uma barreira muito grande, talvez a maior delas, mas a todos vai ser dada a oportunidade, é de estudar a Torá. Todos terão essa oportunidade. Mas, como eu disse, o ego ou afasta a pessoa da Torá, ou do entendimento real da Torá, ou a pessoa vai conseguir. Estudar a Torá não é sentar só e ler um livro, não é ler uma história. Tem que ir além. Esse rei, Nabucodonosor, não é? Ele preferiu ficar preocupado com o sonho que ele teve, que não foi um sonho meramente para ele, mas um sonho que envolvia o geral. Então, diz lá no texto que quando ele escutou isso, ele ficou muito bonzinho, e que realmente, no primeiro nível, ele se converteu ali a Torá, e etc. Mas o tempo foi passando, e era prometido para ele que se ele não se voltasse, não é? Falar uma coisa dessa para um rei desse porte, que tinha um poder sobre a vida das pessoas, ele que decidia quem vivia ou morria, e Daniel fica até um pouco assustado, mas ele fala para Daniel falar. Então, um dia, ele fica arrogante lá na sua varanda e fala: Olha, não é o reino que eu construí, como é imenso. E nesse momento, vem sobre ele um mau tempo e ele perde a consciência e se torna como um animal do campo. Ou seja, ninguém conseguia falar com ele, ninguém podia se comunicar, ele não podia entender, ele se tornou um animal. De fato, aqui a gente deve entender agora como a coisa é séria. Tudo isso foi revelado por sonhos. No primeiro estágio, o faraó falou para o Yosef. No segundo estágio, nem se lembrar do sonho, o rei lembrava. Por isso que é necessário a Shekhinah. Estudos de Torá também são linhas de criação dentro da mente de vocês, criar novas sinapses. Essas sinapses que são criadas, essas ligações, são novos caminhos. E se Deus nos livre, criam dentro de vocês um caminho diferente em relação ao entendimento da Torá. E essa pavimentação, veja, toda, né? Existe um ditado, não sei no estado de vocês aí onde moram, todos os caminhos levam a Roma. Ou quem não tem boca, não vai a Roma. É isso? E, de fato, um caminho é algo pavimentado, algo que dá trabalho para fazer. Existem caminhos que são construídos à torta e à direita. E talvez fosse um caminho bom para a época, mas hoje não é tão bom. Mas dá trabalho para construir um caminho. Um caminho que futuramente pode ser modificado. Quem aqui já não passou pelaqueles rua de chão batido, terra batida? Era bom para o que era anteriormente, até que chova. Quando chove, dependendo do solo, sempre vai ficar ruim, mas pode ficar pior ainda. Depois vieram os paralelepípedos, em alguns locais pedras cortadas à mão. Era um caminho. A gente vê isso nas cidades históricas e em bairros mais antigos. Depois veio o asfalto. E lógico que o asfalto superou todos os outros caminhos. Então, até o momento,
é o melhor, é uma pavimentação. Então, o caminho de Torá é um caminho que deve ser muito bem construído. As sinapses internas, o entendimento, a intenção, a conclusão, ela deve ser muito bem desenhada. Porque senão eu começo a achar que a Torá é um livro que vai me livrar do meu ticunim, quando na verdade é o contrário. Ela vai intensificar aquilo que eu tenho que consertar. E talvez aquilo que eu possa consertar, tenha que consertar para o outro. Olhar do outro é muito fácil. Mas para a coisa que está dentro de mim é super complexa. Mas também eu devo perceber que isso é uma Kripa Isso é um erro. Veja, no caso do rei, ele poderia falar, mas Deus me fez assim. Mas no final, depois que ele passa por aquele estágio difícil de quase virar um animal, ele se volta e ele fala, pô, aqui não dá para brincar. Aqui não. Eu posso até brincar com as minhas entidades, alguns se atrevem até brincar com Satã. Pode dar ruim, mas eu ainda tenho a quem recorrer. Mas com o Eterno não dá para brincar. Por isso, a Torá foi dada com proeminência e construída com sabedoria, para que as pessoas pudessem beber dos sábios o que é a Torá. E isso nos tira o direito de hoje, ou no final da construção do Tanakh, que são de 24 livros, querer construir ou agregar qualquer tipo de assunto dentro da Torá que não seja extraído dela. Por isso que a Torá é a própria essência, a própria palavra do Eterno, e o Taná é a explicação disso. É a explicação do que está acontecendo ali, metaforizado por personagens. O assunto principal da Torá são sefirot, planetas, incidências astronômicas, astrais, ticunins, concertos de almas. Ao mesmo tempo que não temos o livre-arbítrio, temos algo como mais ou menos um livre-arbítrio. Porque todos nós podemos escolher o bem ou o mal. Todos nós podemos, em qualquer situação que nós estejamos, ser pessoas boas ou ruins. Algumas pessoas, veja, como no caso de Nabucodonosor, vão passar por esses processos e vão se tornar mais ruins ainda. E vão se implementar pelo caminho do mal. O mal chama o mal. Por isso que fala que um abismo atrai outro abismo. Uma mitzvah atrai outra mitzvah. E um abismo, uma quebra de uma mitzvah, atrai, não é, uma outra quebra de mitzvah. Isso faz com que a alma vá ficando com um buraco. Agora preste atenção, não é aquela bondade que a gente vê por aí, por aqui, porque as pessoas falam assim, poxa, se eu fosse rico eu ajudava todo mundo, não é? Mas veja, primeiro ela quer ser rei, ela quer ser imperativa, é ela que tem que ajudar. Então, se ela fosse rica, o mundo se tornaria um pouco melhor. Mas, na verdade, isso é ego, porque tudo está como o Eterno quer e como o ser humano espelha. E, de fato, tudo isso que está de ruim dentro do ser humano foi o que foi desenhado por muitos moréis aí
nas redes, rabinos, sempre houveram ateus, sempre houveram outras religiões. Mas por hoje a gente pode dizer, por as pessoas não navegarem pelos segredos da Torá, estão descaracterizando, a Torá já foi descaracterizada há muito tempo, e estão falando que a Torá é um livro de mentiras, porque não acharam o artefato tal. Outros falam que é verdade, porque acharam o tal artefato arqueológico. Isso prova que aquilo aconteceu. A gente já percebeu que a Torá ela não está ligada à cronologia, muito menos a fatores arqueológicos e nem mesmo ligada à história do nosso mundo. Mas ela está encaixada para que nós possamos, segundo a linguagem do nosso mundo, entendê-la através do aspecto da mente desses sábios que conseguiram lá atrás chegar a esse nível, como foi o caso dos 10 sábios que escreveram Zohar Kadosh, iluminados por Shimon Bar Yochai, que falava sempre com o pastor fiel, que era a própria alma de Moshe, que estava ali, não em carne e osso, mas em essência, revelando tudo para Shimon Bar Yochai. O que é, hoje, dentro da religião que nós temos no nosso país, algo estranho, super estranho, e até chamado de demoníaco, perceba. O fato, então, é que sem a alma de um tzadik, ou se você não se liga a alguém que tem couro, casca grossa, e a gente vai entender, de Torá, aqueles que estão começando agora a sair da idolatria, ou que tiveram experiências espirituais, veja, experiências espirituais de fato, lá atrás, não conseguirão sair desses níveis, porque tiveram as experiências. E, de certa forma, é melhor que não a tivessem tido. Mas agora, através de um ensinamento do Zohar Kadosh, dos nossos sábios, talvez a pessoa não chegue ao ateísmo. Talvez ela possa ter um amolecimento na sua alma para perceber os fatos e não se enclausure dentro de si mesmo ou do intelecto de outros seres humanos. Isso significa que o aluno que falou ontem para mim que está quase chegando à falta de fé, ele se afastou há algum tempo da Torá. E eu não ligo. Eu acredito que quem tem que estar aqui está. Logo se embrenhou por questões de querer conhecer se tinham almas, história de almas que ficam presas. Isso tudo está na Torá. Mas não significa que sejam assuntos que eu deva estudar, porque a Torá proíbe de você entrar em contato com a alma de mortos. Aqui, vocês vão entender depois porque eu estou construindo isso tudo, eu devo ter um grande ponto de interrogação. Se assim o é, como Shimon Bar Yochai falava com a alma de Moshe,
Ou vice-versa, a alma de Moshe falava com Shimon Bar Yochai. Porque os nossos sábios, eles estão vivos. Eles estão mortos e vivos, significa ter Torá e não ter Torá. Passar para os níveis próximos a Deus, ou passar para níveis próximos do Guerrinon, ou simplesmente estar preso aqui nesse mundo por nem conseguir fazer a passagem. Então existe essa diferença. E tem outros parâmetros que devem ser observados. O erro de Shaul não foi ter ido, ter recebido a visita de Samuel. O erro de Saul foi ele ter procurado a via errada para falar com Samuel. E logo que o Samuel vem, também vem Moshe. São duas almas que aparecem ali para ele. Mas a preocupação na história ali, na metáfora, era tão grande. Shaul muito interessado pelo seu reino, e se ele o perderia, mas ele era um homem fiel ao Eterno. Não ganhou na guerra contra a dúvida, Amaleque, Safek. Mas era um servo enorme de Hashem. Tanto é que no texto fala-se lá, ô Shaul, hoje ainda você vai estar aqui com a gente. Houve mérito, depois reencarna. Volta como Rambam com M. Oh, que alma. Muitas vezes sentenciada, errada pela cristandade ou pela uma visão errada da Torá. Mas o fato que eu quero que vocês percebam é que para se tornar um justo de Torá são anos e anos. Estudos. E por que não dizer pancadas, testes, traições, e etc. E no final, a única coisa que você deve perceber é que tudo isso era um merecimento, um espelhamento da sua parte. E é por isso que vai ter vários vídeos aí falando por que o justo sofre. O justo em si, ele não deve se considerar um justo, porque nenhum dos nossos sábios se consideravam justos. Eles tinham até medo de falar uma coisa dessa. A partir do momento que você, então, começa a testar, a entrar, né, nesses níveis de entendimento, ou seja, você começa a querer ser um justo, a coisa vai ser amplamente diferente. Esqueça a vida que você viveu lá atrás, porque agora, primeiramente, você vai ser analisado. Isso depende-se de um tempo de estudo, não é? O tribunal lá vai te olhar, o Tribunal Celeste vai te olhar com uma lupa, né? Eles vão ver até o fiozinho do cabelo. Uma mancha vai ser cobrado imediatamente. E aí você pode falar, poxa, Moreno, não é? Olha lá, vamos ver aqui, escolher um Moreno. Deixa eu escolher um bem cabeludo aqui como o Moreno. Deixa eu ver aqui um cabeludo aqui, ó. Esse aqui, ó, igualzinho o Moreno. Né, o Hamilton? Parece, não parece? Veja só. Então, aqui, ó, o Tribunal Celeste vai botar a lupinha e essa lupinha, percebam vocês, vai vai trazer aqui, ó, o menor dos cabelinhos brancos, uma sujeirinha, tá vendo? Aqui a gente tá falando do cabelo. Esse cabelinho aqui é até grosso, né? Ó, aí. Então o Eterno fala, tem que tirar do tzadik. O tzadik não pode ficar com essa manchinha aqui.
E aí o tzadik, muito esperto, quando ele erra, ele vai lá e confessa para não dar tempo do Satã acusar. Mas a gente sabe que o tzadik consegue enxergar os seus erros. E algumas pessoas não conseguem enxergar. Por isso que sempre quando vem conversar comigo, eu já analiso o ego. Poxa, mas eu não merecia isso. Poxa, Moré, eu sou uma pessoa tão boa, sabe? Eu não faço mal para ninguém. Deus deve ter errado aí. Vamos rever essa sentença, né? Outras chegam, poxa, Moré, eu não sei no que eu estou errando, eu preciso compreender. E não pensem, isso não aconteceu no meio dos sábios, quando eles iam atrás do Ari, Ari, olha para o meu rosto, vê qual é a letra que está apagada, o que eu tenho que consertar. O Ari olhava e falava, olha, tem essa falha aqui na sua alma. Veja, é uma falha na alma. Como que eu vou consertar? Por isso que as pessoas às vezes estão com um problema lá em Gevurah, quer consertar Hesed. Está com um problema em Tiferet, quer consertar Gevurah. Está com um problema em Netza, quer consertar Od, e assim vice-versa. Não é assim que funciona. Porque tudo aquilo que é muito fácil, por exemplo, eu amo demais, isso é muito fácil para mim. Eu perdoo, isso é muito fácil. Mas aquele pedacinho que precisa ser consertado, não é fácil. Então, veja, eu sei que muitas vezes a gente pede perdão. E às vezes até choramos pedindo perdão. Mas isso não é pedir perdão de verdade. Pedir perdão é mudar, tomar novas atitudes, fazer novas coisas. No final desse ciclo, que é extremamente difícil, uma guerra contra o próprio ego e a internalidade, é o que vai fazer você chegar a ser um justo.